Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, Parte 4. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Enquanto ele navegar horizontalmente, murmurou Ned Land, nada tenho a dizer. Mas se lhe der na veneta mergulhar, não dou $1 pela minha pele. Menos que isso poderia ter dito o canadense. Era então urgente nos comunicarmos com os seres fechados naquela máquina. Procurei uma abertura em sua superfície, um alçapão, um buraco de marujo, para empregar o jargão marinheiro. Mas as linhas de parafusos rebitados na junção das chapas eram contínuas e uniformes. A lua despediu-se naquele momento, deixando-nos na escuridão profunda. Era preciso esperar o dia para atinar com um meio de penetrar o interior da embarcação submarina. Nossa salvação, portanto, dependia unicamente do capricho dos misteriosos timoneiros que governavam aquele aparelho. Se decidissem submergir, estaríamos perdidos. Excetuando-se tal hipótese, eu não duvidava da possibilidade de travar relações com eles. Afinal, se não produziam ar de forma autônoma, cumpria obrigatoriamente que retornassem de tempos em tempos à superfície do oceano para renovar suas provisões de moléculas respiráveis. Ou seja, era imprescindível uma passagem que pusesse o interior da embarcação em comunicação com a atmosfera. Quanto à esperança de sermos resgatados pelo comandante Farragut, o melhor era descartá-la de vez. Estávamos sendo arrastados para oeste e estimei nossa velocidade relativamente moderada, em torno de 12 milhas por hora. A hélice rasgava as ondas com uma regularidade matemática. De tempos em tempos, emergindo e esguichando água fosforescente a grandes alturas. Por volta das 4 horas, o aparelho ganhou velocidade. Resistíamos com dificuldade ao vertiginoso atraso, durante o qual as ondas nos batiam em cheio. Felizmente, Ned encontrou às apalpadelas um grande arganel na parte superior do dorso da chapa metálica, e conseguimos nos agarrar a ele com firmeza. Chegou ao fim a longa noite, da qual minhas lembranças embaralhadas não me permitem retraçar todas as impressões. Recordo-me de um único detalhe. Em várias oportunidades, durante certas calmarias de mar e de vento, julguei ouvir sons difusos, uma espécie de harmonia fugaz produzida por acordes distantes. Qual seria o mistério daquela navegação submarina, cuja explicação o mundo inteiro procurava em vão? Que tipo de criaturas vivia naquele estranho navio? Que agente mecânico permitia-lhe deslocar-se a velocidade tão prodigiosa? O dia raiou. A neblina da manhã que nos envolvia não demorou a se dissipar. Eu me preparava para proceder a uma inspeção mais apurada do casco, cuja coberta formava uma espécie de plataforma horizontal, quando senti-o afundar gradualmente. Com mil diabos! Exclamou Ned Land, batendo com o pé na chapa sonora. Abram seus meliantes! Mas era difícil fazer-se ouvir em meio ao intrépido ensurdecedor da hélice.
Felizmente, o movimento de imersão foi interrompido. Subitamente, um barulho de ferragens empurradas com violência produziu-se no interior da embarcação. Uma placa foi erguida. Um homem surgiu. Emitiu um grito estranho e desapareceu logo em seguida. Instantes depois, 8 homens corpulentos, usando máscaras, apareceram silenciosamente e nos arrastaram para as entranhas de sua máquina transcendental. Capítulo 8 – Mobilis Immobile. Aquele rapto tão brutalmente executado consumara-se num piscar de olhos, e meus companheiros e eu perdemos todas as referências. Ignoro o que eles sentiram ao ser introduzidos naquela prisão flutuante. Sei apenas que um sinistro calafrio percorreu minha epiderme. Com quem lidávamos? Provavelmente com piratas de uma nova espécie, que exploravam o mar à sua maneira. Mal o estreito alçapão fechou-se sobre mim, vi-me envolto numa escuridão profunda. Meus olhos, impregnados de luz externa, não discerniam nada. Apenas senti meus pés descalços em contato com as barras de uma escada de ferro. Ned Land e Conselho, vigorosamente imobilizados, vinham atrás de mim. Ao pé da escada, uma porta se abriu e voltou a se fechar às nossas costas com um estrondo. Estávamos sozinhos. Onde? Eu não poderia dizer, menos ainda imaginar. O breu era completo, um breu tão denso que após alguns minutos meus olhos ainda não haviam captado nenhuma daquelas cintilações indefinidas que flutuam nas noites mais fechadas. Nesse interim, Ned Land, furioso com aqueles maus modos, dava livre curso à sua indignação. "Com 1000 diabos!" exclamava. "Aí está uma gente que poderia dar aulas de hospitalidade aos caledônios. Só falta serem antropófagos. Isso não me admiraria, mas declaro que não me comerão sem que eu proteste." "Acalme-se, amigo Ned, acalme-se", respondeu tranquilamente Conselho. "Ainda não estamos no espeto." "No espeto não", retrucou o canadense. "Mas no forno, com certeza." "Que breu! Felizmente, não larguei minha Bowie Knife e continuo a enxergar o suficiente para usá-la. O primeiro bandido que me encostar a mão..." "Não se exalte, Ned", recomendei ao arpoador. "E não nos comprometa com violências inúteis. Quem sabe não estão a nos escutar. Melhor tentarmos descobrir onde estamos." Eu caminhava tateando. Dei 5 passos, topei com uma divisória de ferro feita com placas rebitadas. Em seguida, voltando-me, esbarrei numa mesa de madeira, junto à qual estavam alinhados vários banquinhos. O assoalho dessa prisão dissimulava-se sob uma grossa camada de fórmio, que abafava os passos. As divisórias uniformes não sugeriam nenhum indício de porta ou janela. Conselho, dando uma volta no sentido oposto, juntou-se a mim, e retornamos ao centro da cabine, que devia ter uns 6 metros de comprimento por 3 de largura. Quanto ao pé direito, Ned Land, com toda a sua altura, não conseguiu medi-lo. Meia hora já se passara sem que a situação se alterasse, quando, subitamente, da treva mais absoluta, nossos olhos passaram a luz mais lancinante. Nossa prisão iluminou-se de chofre, ou melhor, encheu-se de uma matéria luminosa de tal forma intensa que, no início, não pude suportar seu reflexo.
Por sua alvura e intensidade, verifiquei tratar-se da mesma iluminação elétrica que produzia o magnífico fenômeno fosforescente em torno da embarcação submarina. Após ter involuntariamente fechado os olhos, reabri-os e vi que o agente luminoso emanava da metade fosca de um globo, embutido no teto da cabine. Finalmente, luz! Exclamou Ned Land, que, sem largar a faca, permanecia na defensiva. Sim, respondi, arriscando a antítese. Mas nem por isso a situação é menos tenebrosa. Que o patrão arranje um pouco de paciência, manifestou-se o impassível conselho. A brusca iluminação da cabine permitia-me examiná-la em seus menores detalhes. Seu mobiliário resumia-se à mesa e aos 5 banquinhos altos. A porta invisível devia estar hermeticamente fechada. Nenhum ruído chegava aos nossos ouvidos. Tudo parecia morto no interior da embarcação. Avançava, mantinha-se na superfície do oceano, penetrava em suas profundezas, eu não fazia ideia. Entretanto, o globo luminoso não se acendera sem motivo, e eu esperava que os homens da tripulação aparecessem de uma hora para outra. Quando queremos esquecer as pessoas, não iluminamos suas masmorras. Eu não me enganara. Ouvimos um ferrolho. A porta se abriu. Surgiram 2 homens. Um deles era de baixa estatura, atarracado, ombros largos, membros robustos, cabeça volumosa, cabeleira abundante e negra, bigode cheio, olhar agudo e penetrante. Personalidade marcada pela vivacidade meridional que, na França, caracteriza as populações provinciais. Diderot afirmou muito pertinentemente que o gestual do homem é metafórico. E aquele homenzinho era certamente a prova viva disso. Percebia-se que em seu linguajar corriqueiro devia prodigalizar prosopopeias, metonímias e hipálages. O que, aliás, nunca estive em condições de verificar, pois na minha presença ele continuou a usar um idioma extravagante e absolutamente incompreensível. O segundo desconhecido merece uma descrição mais detalhada. Um discípulo de Gratiolet, ou Angel, teria lido sua fisionomia como um livro aberto. Reconheci incontinente suas características predominantes. A autoconfiança, pois a cabeça destacava-se nobremente sobre o arco formado pela linha dos ombros, e os olhos pretos olhavam com fria segurança. A calma, pois a pele mais pálida e rosada sugeria a tranquilidade do sangue. A energia, demonstrada pela rápida contração dos músculos superciliares. E, enfim, a coragem, pois a vasta respiração denotava grande expansão vital. Eu acrescentaria que era orgulhoso, que seu olhar firme e calmo parecia refletir pensamentos elevados, e que desse conjunto, da homogeneidade das expressões nos gestos corporais e faciais, a crer na opinião dos fisionomistas, resultava uma indiscutível franqueza. Senti-me involuntariamente tranquilizado em sua presença, e tive um bom presságio com relação à nossa entrevista. O personagem poderia ter 35 ou 40 anos. Eu não saberia precisar. Era alto, testa larga, nariz aquilino, a boca desenhada com nitidez, dentes magníficos, mãos finas e esguias, eminentemente psíquicas, para empregar uma palavra da quiroscopia. Isso é, dignas de servir a uma alma elevada e apaixonada.
Aquele homem, de certo, configurava o mais admirável tipo com que eu já me deparava. Detalhe singular: seus olhos, um pouco afastados um do outro, podiam abraçar simultaneamente cerca de um quarto do horizonte. Tal faculdade, verifiquei mais tarde, era duplicada por um poder de visão superior até mesmo ao de Ned Land. Quando o desconhecido concentrava-se num objeto, a linha de seus supercílios franzia-se. Suas grandes pálpebras aproximavam-se de maneira a circunscrever a pupila e a estreitar assim a extensão do campo visual. E ele olhava. Que olhar! Como ampliava os objetos apequenados pela distância! Como lhes penetrava a alma! Como atravessava as camadas de água, tão opacas aos nossos olhos, e como lia nas ermas profundezas dos mares. Os dois desconhecidos, trazendo nas cabeças boinas confeccionadas em pele de lontra marinha e calçando botas em pele de foca, usavam trajes num tecido especial, que liberavam a cintura e proporcionavam grande liberdade dos movimentos. O mais alto dos dois, visivelmente o chefe a bordo, nos examinou detidamente, sem pronunciar uma palavra. Em seguida, voltando-se para seu companheiro, conferenciou com ele numa língua que não pude identificar. Era um idioma sonoro, harmonioso, flexível, cujas vogais pareciam submetidas a uma acentuação muito variada. E o outro respondeu com um meneio da cabeça e acrescentou 2 ou 3 palavras completamente incompreensíveis. Depois, com um olhar, pareceu interrogar-me diretamente. Respondi, em bom francês, que não entendia uma vírgula daquela língua, mas ele pareceu não me compreender e a situação ficou assaz embaraçosa. Que o patrão continue a contar a nossa história, incentivou-me conselho. Esses senhores talvez captem algumas palavras. Recomecei o relato de nossas aventuras, articulando nitidamente todas as sílabas e sem omitir um único detalhe. Declinei nossos nomes e características, e em seguida apresentei formalmente o professor Aronnax, seu criado Conselho e mestre Ned Land, arpoador. O homem de olhos meigos e calmos me escutou serenamente, polidamente até, e com uma atenção digna de nota. Mas nada em sua fisionomia indicava que houvesse compreendido minha história. Quando terminei, não pronunciou uma única palavra. Restava ainda a alternativa de falar inglês. Talvez nos fizéssemos entender nessa língua praticamente universal. Eu a conhecia até certo ponto, bem como a língua alemã, para lê-la sem tropeços. Ora, no nosso caso, o que importava era fazer-se compreender. Vamos, é a sua vez, disse eu ao arpoador. Agora é com você, mestre Land. Saque da algibeira o melhor inglês jamais falado por um anglo-saxão e trate de ter mais sorte do que eu. Ned não se fez de rogado e recomeçou meu relato, que mal compreendi. O teor foi o mesmo, mas a forma divergiu. O canadense, inflamado por temperamento, injetou-lhe vida. Queixava-se violentamente de ter sido aprisionado, num flagrante desrespeito aos direitos das pessoas. Indagou em virtude de que lei o retinham daquela forma. Invocou o habeas corpus. Ameaçou perseguir aqueles que o sequestravam indevidamente. Sacudiu-se, gesticulou, gritou e, finalmente, sinalizou, mediante um expressivo gesto, que estávamos mortos de fome. O que era pura verdade, e de que nos havíamos esquecido completamente.
Para sua grande estupefação, o arpoador pareceu não ter sido mais inteligível do que eu. Nossos anfitriões não piscaram. Era evidente que não compreendiam nem a língua de Arago, nem a de Faraday. Bastante confuso, após em vão ter esgotado nossos recursos fisiológicos, eu não sabia mais que atitude tomar, quando o conselho sugeriu: se o patrão me autorizar, contarei a coisa em alemão. Como assim? Sabe alemão? Exclamei. Como um flamengo, que o patrão me desculpe. Ao contrário, isso me agrada. Adiante, meu rapaz. E Conselho, com sua voz tranquila, contou pela terceira vez as diversas peripécias de nossa história. Porém, apesar das elegantes imagens e da bela entonação do narrador, a língua alemã tampouco obteve sucesso. Enfim, esgotado, reuni tudo o que me restava de meus tenros estudos e aventurei-me a narrar nossas aventuras em latim. Cícero teria tapado os ouvidos e me escorraçado para a cozinha, mas ainda assim arrisquei. Mesmo resultado negativo. Definitivamente abordada essa última tentativa, os dois desconhecidos trocaram algumas palavras em sua língua incompreensível e se retiraram, sem sequer nos dirigir um dos muitos gestos reconfortantes vigentes em todos os países do mundo. A porta voltou a se fechar. É um assinte! Vociferou Ned Land, que explodiu pela 20ª vez. Essa é muito boa! Falamos com esses bandidos em francês, inglês, alemão e latim, e não há um suficientemente educado para responder. Acalme-se, Ned. Supliquei ao esquentado arpoador. A fúria não leva a nada. Por acaso não se dá conta? Voltou à carga nosso irracível companheiro. De que podemos morrer de fome nessa gaiola de ferro. Ora, não dramatize. Reagiu o Conselho filosoficamente. Ainda podemos resistir por muito tempo. Amigos, eu disse, melhor não desesperar, pois estamos em péssimos lençóis. Por favor, esperem para formar uma opinião acerca do comandante da tripulação desse navio. A minha está formada, retorquiu Ned Land. São os bandidos. Muito bem. E de que país? Do país dos bandidos. Meu caro Ned, esse país ainda não foi assinalado com precisão no Mapamundi, mas admito que é difícil determinar a nacionalidade desses dois desconhecidos. Nem ingleses, nem franceses, nem alemães. Eis tudo o que podemos asseverar. Mesmo assim, sinto-me tentado a afirmar que o comandante e seu imediato nasceram em baixas latitudes. Há algo neles de meridional. Em todo caso, espanhóis, turcos, árabes ou indianos, eis o que seu tipo físico não permite discernir. Quanto à língua, é absolutamente incompreensível. Eis o inconveniente de não saber todas as línguas, interveio o Conselho, ou a desvantagem de não ter uma língua única. Que de nada adiantaria, observou Ned Land. Não vem que esses indivíduos têm uma língua própria, uma língua inventada para tirar do sério as pessoas honestas que pedem o que comer. Abrir a boca, mexer os maxilares, engolir com os dentes e lábios não significa a mesma coisa em todos os países da Terra. Será que isso não quer dizer no Quebec, em Pomotu, em Paris e nos Antípodas? Estou com fome, dê-me comida. Oh, o que não falta nesse mundo é gente ignorante, ironizou o Conselho. Justamente quando dizia essas palavras, a porta se abriu
e um comissário entrou. Trazia-nos roupas, agasalhos e culotes marinhos, confeccionados numa fazenda cuja natureza não identifiquei. Apressei-me em vesti-los e meus companheiros me imitaram. Durante esse tempo, o comissário, mudo, surdo talvez, armara a mesa e pusera talheres para 3 pessoas. Finalmente algo sério, comentou o conselho. E promissor. Vá acreditando, respondeu o rabugento arpoador. Que diabos imagina que vamos comer aqui? Fígado de tartaruga, filé de tubarão, bife de cação. É o que veremos, disse conselho. As travessas, cobertas por uma compânula de prata, foram simetricamente dispostas sobre a toalha e tomamos nossos lugares à mesa. Definitivamente, lidávamos com pessoas civilizadas. E sem a luz elétrica que nos circundava, eu teria me julgado no refeitório do Hotel Adelphi, em Liverpool, ou no Grand Hotel, em Paris. Todavia, devo dizer que, de pão e vinho, nem sinal. A água era fresca e cristalina, mas era água. O que não foi do agrado de Ned Land. Em alguns dos pratos servidos, reconheci diversos peixes delicadamente preparados. Mas a respeito de outros, excelentes por sinal, não fui capaz de me pronunciar, e sequer teria sabido dizer a que reino vegetal ou animal sua substância pertencia. Quanto ao serviço de mesa, era elegante e de muito bom gosto. Cada utensílio, colher, garfo, faca, prato, estampava uma letra, encimada por uma divisa em epígrafe, e cujo facsímile exato era Mobilis in mobile, com a letra N no centro. Móvel no elemento movente. A divisa caía como uma luva naquele aparelho submarino, com a condição de traduzirmos a preposição in por no, e não por sobre. A letra N, sem dúvida, indicava a inicial do nome do enigmático personagem que reinava no fundo do mar. Ned e Conselho não faziam tantas reflexões. Devoravam a refeição e não demorei a imitá-los. Eu já me sentia aliviado a respeito de nossa sorte, parecendo-me evidente que nossos anfitriões não pretendiam matar-nos de inanição. Mas tudo termina nesse mundo. Tudo passa. Até a fome de pessoas que não comem há 15 horas. Saciado nosso apetite, a necessidade de sono surgiu imperiosa. Reação mais do que natural, após a interminável noite em que lutáramos contra a morte. Ou muito me engano, ou dormirei bastante bem, disse Conselho. Eu já estou dormindo, respondeu Ned Land. Meus 2 companheiros deitaram-se no carpete da cabine e dali a pouco mergulharam num sono profundo. Quanto a mim, cedi com menos facilidade à incoercível necessidade de dormir. Demasiados pensamentos acumulavam-se em minha mente. Demasiadas perguntas insolúveis exprimiam-se dentro dela. Demasiadas imagens mantinham minhas pálpebras entreabertas. Onde estávamos? Que força estranha nos carregava? Eu sentia, ou melhor, julgava sentir, o aparelho descendo as entranhas do mar. Tive pesadelos horríveis. Eu vislumbrava naqueles misteriosos covis todo um mundo de animais desconhecidos, congêneres daquela embarcação submarina viva, em movimento e extraordinária. Então meu cérebro recobrou-se. Minha imaginação diluiu-se numa vaga sonolência
e logo mergulhei num sono sepulcral. Capítulo 9. A Fúria de Ned Land. Qual foi a duração desse sono? Ignoro, mas deve ter sido longa, pois nos recuperamos completamente de nossa prostração. Fui o primeiro a despertar. Meus companheiros ainda não haviam se mexido, permanecendo estirados em seu canto, qual massas inertes. Bastou eu me levantar daquele colchão consideravelmente duro para sentir o cérebro livre, a mente clara. Fiz então uma nova e minuciosa inspeção em nossa cela. Nada se alterara em suas disposições internas. A prisão continuava prisão, e os prisioneiros, prisioneiros. O comissário, porém, aproveitando-se de nosso sono, tirara a mesa. Logo, nada a curto prazo sugeria uma mudança na situação, e eu me indagava seriamente se estávamos destinados a viver indefinidamente naquela cela. A perspectiva pareceu-me ainda mais indigesta, na medida em que, malgrado estar com o cérebro livre das observações da véspera, sentia o peito singularmente opresso. Eu tinha dificuldades em respirar. O ar pesado já não era suficiente para o funcionamento dos meus pulmões. Embora a cela fosse espaçosa, era evidente que havíamos consumido grande parte do oxigênio nela contido. Com efeito, em 1 hora, um homem consome o oxigênio contido em 100 litros de ar. E esse ar, contaminado por uma quantidade quase igual de gás carbônico, torna-se irrespirável. Urgia, portanto, renovar a atmosfera de nossa prisão, e, por certo, também a atmosfera daquela embarcação submarina. Quanto a esse ponto, uma questão me intrigava. Como procedia o comandante daquela morada flutuante? Obtinha o ar por meios químicos, liberando pelo calor o oxigênio contido no clorato de potássio e diluindo o gás carbônico por meio do potássio cáustico? Nesse caso, certamente mantinha algum tipo de laço com os continentes que lhe permitia conseguir as substâncias necessárias a tal operação. Limitava-se a estocar o ar sob altas pressões em reservatórios, depois a distribuí-lo segundo as necessidades de sua tripulação? Talvez o procedimento mais cômodo, mais econômico e, por conseguinte, mais provável, contentava-se em ascender à superfície para respirar, como um cetáceo, e renovar sua provisão de atmosfera por 24 horas. Em todo caso, e independentemente de seu método, parecia-me sensato aplicá-lo sem demora. De fato, eu já me debatia, multiplicando minhas inspirações para extrair da cela o pouco oxigênio que ela encerrava, quando subitamente senti o frescor de uma corrente de ar puro e impregnado de emanações salinas. Era efetivamente a brisa marinha, vivificante e carregada de iodo. Abri a boca o quanto pude, e meus pulmões saturaram-se de frescas moléculas. Ao mesmo tempo, senti um balanço, uma instabilidade de amplitude desprezível, mas claramente perceptível. A embarcação, o monstro de ferro, de certo acabava de voltar à tona para respirar à maneira das baleias. O método de ventilação do navio, por conseguinte, já era de meu pleno conhecimento. Após sorver avidamente aquele ar puro, procurei o duto, o aerífero, se preferirem, que permitia que o benfazejo eflúvio chegasse até nós. E não demorei a encontrá-lo. Acima da porta, abria-se um respiradouro que deixava passar uma coluna de ar frio, renovando assim a atmosfera rarefeita da cela. Eu estava nesse ponto de minhas observações quando Ned e Conselho,
Acordaram quase ao mesmo tempo, sob a influência daquele arejamento revigorante. Esfregaram os olhos, esticaram os braços e puseram-se de pé num instante. O patrão dormiu bem? Conselho me perguntou, com o interesse de sempre. Otimamente, meu bom rapaz. Respondi. E você, mestre Ned Land? Feito pedra, professor. Mas estou sonhando ou respiro um ar de maresia. Um marujo não iria equivocar-se, e contei ao canadense o que acontecera enquanto ele dormia. Ah! Exclamou. Isso explica de uma vez por todas os mugidos que ouvíamos quando o pretenso narval achava-se à vista da Abraham Lincoln. Exatamente, mestre Land. Era a respiração. De toda forma, professor Aronnax, não faço ideia das horas, a menos que seja a hora do jantar. Hora do jantar, meu caro arpoador. Diga, pelo menos, hora do almoço, pois certamente já não estamos mais no dia de ontem. O que demonstra, completou o conselho, que dormimos 24 horas. É a minha opinião. Respondi. Não o contradigo em absoluto, replicou Ned Land. Mas jantar ou almoço, o mordomo será bem-vindo, trazendo um ou outro. Um e outro, disse Conselho. É justo, concordou o canadense. Temos direito a 2 refeições e, se depender de mim, atacarei ambas. Um pouquinho de paciência, pedi. É evidente que esses desconhecidos não têm a intenção de nos deixar morrer à míngua, pois nesse caso, o jantar de ontem não faria qualquer sentido. A menos que estejam nos engordando, retorquiu Ned. Protesto! Exaltei-me. Não caímos nas mãos de canibais. Uma vez não é sempre, argumentou seriamente o canadense. Quem sabe essas pessoas não estão há longo tempo privadas de carne fresca? Se assim for, 3 indivíduos saudáveis e bem fornidos como o professor, seu criado e eu... Afaste essas ideias, mestre Land. Roguei ao arpoador. E, por favor, não se baseie nesse pressuposto para vituperar contra nossos anfitriões, o que só agravaria a situação. Em todo caso, insistiu o arpoador, estou com uma fome dos diabos. E jantar ou almoço, comida não chega. Mestre Land, terminei por sugerir. Temos de nos adaptar ao regulamento de bordo. E suponho que nosso estômago esteja adiantado com relação ao relógio do mestre Cuca. Pois bem, vamos acertá-lo, propôs tranquilamente Conselho. Eu não esperava outro comentário de sua parte, amigo Conselho, disse então Ned Land. Você usa pouco sua bile e seus nervos. Sempre calmo. Seria capaz de agradecer a Deus pela refeição antes de ser servido e de morrer de fome sem reclamar. E de que adiantaria reclamar? Perguntou o Conselho. Ora, protestar sempre vale a pena. E se esses piratas... Digo piratas por educação e para não contrariar o ilustre professor, que me proíbe xingá-los de canibais. E se esses piratas pensam que vão me manter nessa gaiola irrespirável, ignorando os palavrões com que tempero meus furores, estão muito enganados. Vejamos, professor Aronnax. Fale com franqueza. Acha que mofaremos por muito tempo nessa lata de ferro? Para falar a verdade, sei tanto quanto você, amigo Land. Mas, afinal, o que supõe?
Suponho que o caso nos fez sabedores de um importante segredo. Ora, se a tripulação dessa embarcação submarina tiver interesse em guardá-lo, e esse interesse verificar-se mais premente do que a vida de 3 homens, julgo nossas existências bastante comprometidas. Se isso não se verificar, na primeira oportunidade o monstro que nos engoliu nos devolverá ao mundo habitado por nossos semelhantes. A menos que nos aliste em sua tripulação, disse Conselho, e assim nos conserve. Até que alguma fragata, acrescentou Ned Land, mais ágil e veloz que a Abraham Lincoln, tome de assalto esse covil de patifes e mande sua tripulação, e nós, junto com ela, dar o último suspiro na ponta de sua grande verga. Bem pensado, mestre Land, admiti. Porém, como ainda não fizeram, ao que eu saiba, proposta nesse sentido, inútil discutir a atitude a ser tomada caso a oportunidade se apresente. Repito, esperemos, estudemos as circunstâncias e não façamos nada, uma vez que nada há a fazer. Ao contrário, professor, rebateu o arpoador, que não queria dar o braço a torcer. Temos de fazer alguma coisa. E fazer o quê, mestre Land? Fugir! Fugir de uma prisão terrestre já é difícil. De uma prisão submarina, parece-me absolutamente impraticável. E então, amigo Ned? Insistiu o Conselho. O que responde ao argumento do patrão? Custa-me crer que um canadense tenha esgotado suas réplicas. O arpoador, visivelmente embaraçado, calava-se. Uma fuga nas condições em que o acaso nos lançara era absolutamente impossível. Mas um canadense é meio francês, e Mestre Land deixou isso claro em sua resposta. Quer dizer, professor Aronnax? Ele insistiu, após matutar por alguns instantes, que não faz ideia do que devem fazer as pessoas impedidas de fugir da prisão? Não, meu amigo. É muito simples. Dar um jeito de continuarem dentro dela. Por Deus! Exclamou o Conselho. É melhor estar em seu interior do que em cima ou embaixo. Mas depois de enxotar carcereiros, chaveiros e guardas, acrescentou Ned Land. O que, Ned? Pensaria seriamente em apropriar-se dessa embarcação? Muito seriamente, respondeu o canadense. Impossível. E por quê, professor? Pode surgir uma oportunidade favorável e não vejo o que poderia nos impedir de aproveitá-la. Se não passar de 2 dezenas de homens a bordo dessa máquina, suponho que não farão recuar 2 franceses e 1 canadense. Era preferível admitir a sugestão do arpoador a discuti-la. Assim, contentei-me em responder. Aguardemos as circunstâncias, mestre Land, e veremos. Mas até lá, por favor, contenha sua impaciência. Temos de agir com astúcia, e não é exaltando-se que engendrará oportunidades favoráveis. Prometa-me então aceitar a situação sem exceder-se. Tem minha palavra, professor. Aqueceu Ned Land, num tom pouco tranquilizador. Nenhum termo violento sairá de minha boca. Nenhum gesto brutal me trairá, a despeito de o serviço de mesa não cumprir-se com toda a regularidade desejável. Tenho sua palavra, Ned. Respondi ao canadense. A conversa interrompeu-se e cada um ficou a refletir em seu canto. De minha parte, confesso que, apesar do otimismo do arpoador, não alimentava ilusões
e não acreditava naquelas oportunidades favoráveis de que Ned Land falava. Para ser manobrada com aquela precisão, a embarcação submarina requeria uma tripulação numerosa e, consequentemente, em caso de luta, enfrentaríamos um forte oponente. Para isso, vale lembrar, era essencial estar em liberdade, e não estávamos. Não me ocorria sequer uma ideia para fugir daquela cela metálica, tão hermeticamente fechada. Além disso, o que parecia, no mínimo, provável, se o comandante daquele barco tinha um segredo a guardar, não nos permitiria agir livremente a bordo. Mas iria livrar-se de nós mediante violência ou nos abandonar um dia em algum canto da terra. Isso era ignorado. Todas as hipóteses pareciam-me extremamente plausíveis, e só mesmo um arpoador para sonhar com a liberdade. A propósito, percebi que as ideias de Ned Land azedavam-se com as reflexões que se apoderavam de seu cérebro. Aos poucos eu ouvia palavrões rugirem no fundo de sua garganta e via seus gestos voltarem a ficar ameaçadores. Ele se levantava, rodopiava como uma fera na jaula, dava chutes e socos nas paredes. Enquanto isso, o tempo passava. A fome torturava cruelmente e nada prenunciava a chegada do comissário. Isso era esquecer além da conta nossa posição de náufragos, se é que realmente alimentavam boas intenções a nosso respeito. Atormentado pelos dilaceramentos de seu exigente estômago, Ned Land irritava-se cada vez mais. A despeito de ter obtido sua palavra, eu temia uma explosão quando ele se visse em presença de um dos homens de bordo. Durante 2 horas ainda, Ned Land deu vazão à sua raiva. O canadense chamava, gritava, mas em vão. As divisórias de aço eram surdas. Eu não ouvia qualquer ruído dentro da embarcação, que parecia morta. Ela não se mexia, pois, sem dúvida, eu teria sentido as trepidações de seu casco sob o impulso da hélice. De certo, submersa no abismo das águas, não pertencia mais à terra. O silêncio era melancólico e assustador. Eu não ousava estimar a duração de nosso abandono, de nosso isolamento no fundo daquela cela. As esperanças que eu concebera após nossa entrevista com o comandante de bordo morriam de pouco em pouco. A meiguice do olhar daquele homem, a expressão generosa de sua fisionomia, a nobreza de seu porte, tudo se apagava de minha lembrança. Eu voltava a ver aquele enigmático personagem tal como devia ser, necessariamente impiedoso e cruel. Sentia-o fora da humanidade, inacessível a qualquer sentimento de compaixão, implacável inimigo de seus semelhantes, contra os quais, de certo, alimentava um ódio imperecível. Mas aquele homem nos deixaria então morrer de inanição, confinados naquela prisão exígua, entregues às horríveis tentações às quais impele a fome bestial? A força de tão terrível suposição, reforçada pela imaginação, mergulhou-me num pavor inaudito. Conselho permanecia calmo. Ned Land resmungava. Nesse momento, ouvimos um barulho do lado de fora. Passos ressoaram no assoalho metálico. As fechaduras giraram. A porta se abriu. O comissário reapareceu. Antes que eu esboçasse um gesto para impedi-lo, o canadense atirou-se sobre o infeliz, derrubou-o e deu-lhe uma gravata. O comissário sufocava sob a força de sua mão. Conselho já procurava desvencilhar das mãos do arpoador sua vítima quase esganada, e eu
Ia juntar meus esforços aos seus, quando subitamente fui pregado no lugar por essas palavras, pronunciadas em francês. Acalme-se, mestre Land. E o senhor, professor, faça o favor de me escutar. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.